para mais uma videoaula com a professora Sinara. Tudo bem com vocês aí? Então vamos lá. O tema da aula de hoje são as mudanças ambientais e culturais provocadas pela sociedade de consumo pós-revolução industrial, ok? Então vamos lá? Crescimento da produção. O que acontecia com o lixo antes da Revolução Industrial? Bem, antes da primeira Revolução Industrial, tudo que era produzido nas cidades, nas sociedades, naquelas comunidades, eram praticamente orgânicos. Então eles enterravam ali no próprio quintal. Então não tinha embalagens, não tinha plástico, não tinha nada disso. Tá? Esses problemas ambientais nós vamos decorrente às revoluções industriais. Não esquecendo que a primeira revolução industrial, nós vamos ter como matéria-prima o carvão, ok? Durante a segunda revolução industrial, o petróleo, e a terceira, quarta revolução industrial, nós vamos ter a tecnologia. Então, cada revolução industrial, nós vamos ter um problema de recurso natural diferente, né? Então, durante a primeira e a segunda revolução industrial, nós vamos ter os combustíveis fósseis, né? Então, a grande poluição da atmosfera. Ok? Então vamos entender isso melhor. Então, com o aumento, né, do poder aquisitivo da grande parte da população, né, o perfil de consumista fez com que a produção de lixo, de embalagem, plásticos e garrafas aumentasse de uma forma muito grande, ok? E para onde vai esse descarte, né? Para onde nós vamos descartar isso? Não evapora, ele não desintegra do nada, né? Então demora anos, milhares de anos, por exemplo, por embalagens plásticas, vidro se decompor na natureza. Então para onde vão todos esses lixos, né? Então a Revolução Industrial, ela consolidou uma mundialização do capitalismo e aumento da poluição. As grandes aglomerações urbanas também ocasionadas durante as grandes revoluções industriais, as grandes cidades, né, que têm esse perfil de grande sociedade de consumo, também houve um grande acúmulo ali de lixo, né? O grande volume de lixo, de esgoto, excesso de congestionamento, excesso de poluição, e tudo isso acaba agravando os problemas ambientais, ok? A gente não pode falar que a Revolução Industrial é ruim, né? Não é o foco dessa aula, né? Nós não estamos malhando aí a Revolução Industrial, mas nós vamos ter pontos positivos, como a melhora da qualidade de vida da população, mas com essa qualidade de vida nós vamos ter alguns problemas, que é relacionado ao lixo excessivo que essa grande Revolução Industrial e essa sociedade de consumo aí trouxe para o nosso planeta. Tá? Então, as mudanças, né, do comportamento humano que vem esgotando os recursos naturais, porque a indústria ela precisa de uma matéria-prima, então tudo que nós temos, tudo o que está no nosso redor, se você olhar ao redor daí da sua casa, da sua sala, da onde você está, tem uma matéria-prima e essa matéria-prima vem da natureza. Então, se você tem um computador, se você tem uma televisão, se você tem um celular, ela vem de uma matéria-prima. Então, você é uma sociedade de consumo, eu sou uma sociedade de um perfil de consumo, né? Mas nós precisamos tomar atitudes para que esse perfil, né, de consumismo não degrade de certa forma o nosso planeta, que pede socorro aí em relação à degradação dos problemas ambientais e o esgotamento desses recursos naturais. Então, quais são os principais problemas aí que ocorrem desde essa primeira revolução industrial? Além das emissões de carbono na atmosfera, a poluição do meio ambiente, o aquecimento global, o excesso de consumo dessas embalagens, ou seja, os lixos também, acaba de certa forma sendo um grande problema ambiental que hoje, dentro da OMS e dentro de todos os órgãos, tem o objetivo de um planeta sustentável, né? Esse slide aqui, ó, mostra para vocês os países com maior produção de lixo, né? Se há uma produção de lixo excessiva é porque há um grande consumo,
né? Então aqui total incinerados, né? E a gente coloca aqui que o Brasil ele não usa esse tipo de esgotamento de lixo. Total reciclado no Brasil ainda é muito pouco. A população não tem a consciência de reciclar o lixo, de fazer a separação de lixo, apesar de algumas cidades ter uma coleta de lixo seletiva, né? Ter a coleta orgânica e tem a coleta de reciclável, mas a população ainda não tem esse costume, não tem esse hábito. Então é legal aí a gente ter essa conscientização de estar reciclando essas embalagens para o nosso próprio bem, né? Para não esgotar os nossos recursos naturais. E a relação dessa produção em porcentagem. É uma vergonha, né? O Brasil é uma vergonha em relação à reciclagem de lixo, né? Então a gente precisa ter a consciência aí de reciclar. Outro problema que vem aí com a terceira revolução industrial seria os equipamentos, os lixos eletrônicos, que ainda é muito mais difícil a sua decomposição. Leva milhares de anos para se decompor. E para onde vão esse lixo eletrônico? Geralmente para aterros sanitários, né? Que acaba poluindo o solo, poluindo os lençóis freáticos, poluindo até mesmo às vezes os mares. Isso também acaba provocando também um problema relacionado aos animais. Tem várias reportagens, vários vídeos, e eu acho que eu já mostrei também em sala de aula, que mostram os animais, né, marinhos morrendo por causa desses lixos, né, que muitas vezes são jogados. E não se esquecendo das ilhas de lixo, principalmente ali na Ásia, né? Por exemplo, o Japão, como que é um país onde tem uma instabilidade, né, sísmica, ele acaba não tendo aterros sanitários, não tendo aonde, né, colocar esse lixo. E muitas vezes ele manda lixo para alguns países subdesenvolvidos ou mesmo para ilhas ali da própria Ásia. Então vira aquelas ilhas, aqueles monções de lixo que muitas vezes são levados pelo mar. Então isso é um problema que precisa ser resolvido aí pela sociedade mundial, tá? Aqui eu coloquei um mapa para mostrar para vocês a concentração de dióxido de nitrogênio, ou seja, os dióxidos de carbono também. Então, onde estão os pontos mais escuros é o que nós chamamos daquelas chuvas ácidas, né? É um problema também da poluição atmosférica. Então, onde a maior concentração de emissões de gases tóxicos, principalmente relacionados aos gases de origens fósseis, como carvão, né, como petróleo. Então, Estados Unidos, a Europa principalmente e aqui na Ásia, ok? Então, aqui eu coloquei uma ilustração também de um pulmão. Isso tem a ver com a degradação e o desmatamento, né, de grandes florestas, que também essas florestas ajudariam a gente em relação ao ar, a poluição do ar, mas está sendo degradada, está sendo desmatada para esses recursos naturais, principalmente relacionado a algumas matérias-primas, como a bauxita aqui no Brasil, que a gente também tem bastante abundância. Então, alguns minerais são bastante importantes para as indústrias e esse desmatamento ainda está sendo bastante excessivo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que nem aqui o nosso. Não é só um problema ambiental que foi causado pela Revolução Industrial. Nós temos também um grande problema sobre o consumo excessivo. Eu vou falar um pouquinho sobre o consumo excessivo de alimento. A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento nos últimos anos sobre a obesidade. A obesidade está sendo um problema relacionado a um problema de saúde mundial. Mas o que tem a ver a obesidade por um problema sobre a Revolução Industrial? A gente não pode esquecer que as comidas congeladas, comidas industrializadas, fast food, também é uma criação da Revolução Industrial e acaba tendo alguns problemas relacionados à nossa saúde. Então, o excesso de obesidade, principalmente a obesidade infantil, o problema do alcoolismo, o excesso de bebidas, dos açúcares, dos doces, que isso é mostrado muitas vezes na televisão, né? A mídia também faz a gente consumir muito isso, então, mas está relacionado também a um problema mundial, porque tem a ver com um problema de saúde, tá?
E, para finalizar aí, vamos pensar um pouquinho em relação ao que a gente consome. Será que é necessário mesmo tudo isso que a gente compra, que a gente consome, o que a gente come? Então vamos repensar sobre os nossos cotidianos, sobre os nossos hábitos. Vamos aproveitar que a gente está em casa e vamos começar a reciclar, né? Vamos reutilizar, vamos reduzir, vamos repensar, vamos reciclar, né? Porque a gente precisa pensar nas gerações futuras aí, ok? Vamos lá, turminha? Beijo para vocês, até a próxima aula.